Se houver uma guerra na Europa, vai ser por causa da expansão da OTAN e das consequências disso. E, em segundo lugar, porque temos poucos intelectuais, poucas pessoas realmente bem informadas, poucos bons conselheiros sobre segurança, paz, mediação e assuntos desse tipo. A Europa cometeu um grande erro ao permitir o bombardeio da Iugoslávia em 1999. A partir daquele dia, eu diria, a OTAN se tornou uma organização ilegal, ou uma organização criminosa, ou uma organização que age contra a lei. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou a Lena Petrova. Hoje tenho a honra de receber o Dr. Jan Oberg. O Jan é pesquisador sueco na área de paz e conflitos, autor e cofundador da Fundação Transnacional para a Paz e Pesquisa do Futuro, que vocês podem encontrar no Substack e em outras plataformas. Os links estão na descrição aqui embaixo. O Jan é conhecido por suas análises independentes e por sua crítica aberta à militarização. Ele passou anos estudando as forças mais profundas que impulsionam os conflitos geopolíticos, do Oriente Médio e da Ucrânia, às tensões crescentes entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Jan, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigado também pela bela apresentação. Fico feliz de estar aqui. É um prazer receber você aqui. Você passou décadas estudando paz e conflito. E quando olha para o mundo de hoje, será que estamos entrando numa era fundamentalmente mais perigosa do que a Guerra Fria? Ou é um tipo diferente de instabilidade global? Olha, eu acho que como vivi a Primeira Guerra Fria, como chamam, que terminou com o Pacto de Varsóvia e a queda da União Soviética, esse período agora é mais perigoso. Mas eu não faço parte desse grupo apocalíptico que diz que estamos no começo da Terceira Guerra Mundial e blá blá blá. Eu detesto esse tipo de desabafo emocional e sem base científica, porque isso tira a esperança das pessoas. E não existe nenhuma teoria que diga quando uma Terceira Guerra Mundial começaria, nem se seria uma guerra convencional ou nuclear. Mas o motivo de eu dizer que a antiga era um tempo mais seguro é que, antes de tudo, os políticos sabiam de alguma coisa. Naquela época, os políticos tinham pais que viveram a Segunda Guerra Mundial, ou eles mesmos tinham passado por ela. Eles sabiam que a guerra era algo que nunca deveria acontecer. Em segundo lugar, havia pessoas que sabiam ler e escrever livros, e muitas delas. Em terceiro, existiam personalidades com visão, de Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kreisky, Urho Kekkonen, ou até de Gao, se quiser, até chegar em Gorbachev. Eram pessoas que entendiam que esse tipo de situação é perigosa, potencialmente, se forem tomadas as decisões erradas. Além disso, havia um equilíbrio maior entre os dois sistemas. O Pacto de Varsóvia representava algo em torno de 60, 70, 75% dos gastos militares da OTAN. Isso significava que havia uma certa lógica em dizer que a paz dependia do equilíbrio. Quando existe um certo equilíbrio entre as partes, há uma chance maior de... Bom, não exatamente de ter paz, mas pelo menos de haver posições mutuamente compreendidas. E um lado muito forte não se lançaria contra um lado muito fraco. Foi também o período em que havia contatos através do que se chamava na época de cortina de ferro. Militares se encontravam, jantavam juntos, conversavam sobre seus exercícios, justamente para evitar que um treinamento fosse interpretado pelo outro lado como o início de uma guerra. Foi por isso que surgiu a OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que foi uma iniciativa excelente, incluindo também os Estados Unidos e o Canadá na época. Era um fórum de discussão. Essa ideia perversa que surgiu depois da invasão russa, ou da chamada Operação Militar Especial na Ucrânia, eu nunca vi nada parecido durante a Primeira Guerra Fria, é a ideia de cortar tudo completamente. Nem mesmo um jovem pianista russo pode se apresentar no mundo ocidental. A gente mal consegue ir até lá.
Acho que hoje só existem 2 aeroportos na Europa de onde ainda é possível voar para Moscou. O pessoal das embaixadas foi reduzido, forçado a ser reduzido. Interrompemos a cooperação energética. Os americanos destruíram o Nord Stream e por aí vai. Tudo isso, na minha opinião, torna a situação atual mais perigosa, justamente porque tudo o que eu acabei de mencionar é o que não temos mais hoje. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os gastos militares dela eram só 8% dos da OTAN. E a OTAN vem dizendo que precisamos de mais e mais e mais, 5% do produto nacional bruto, e por aí vai. Se houver uma guerra na Europa, vai ser por causa da expansão da OTAN e das consequências disso. E, em segundo lugar, porque temos poucos intelectuais, poucas pessoas realmente bem informadas, poucos bons conselheiros sobre segurança, paz, mediação e assuntos desse tipo nos ministérios das relações exteriores, da defesa e nos gabinetes dos primeiros ministros. Em nenhum lugar do mundo, e certamente não na Europa, existe alguém que tenha um assessor especializado em paz. Alguém formado em temas como paz, resolução não violenta de conflitos, mediação, reconciliação, essas coisas. Não existe. A Europa cometeu um grande erro ao permitir o bombardeio da Iugoslávia em 1999. A partir daquele dia, eu diria que a OTAN se tornou uma organização ilegal ou criminosa, ou que age fora da lei. Porque o tratado da OTAN é puramente defensivo e diz que os membros devem se ajudar se um deles for atacado. Ninguém foi atacado. Eles intervieram na Iugoslávia, onde não tinham nada a ver. A OTAN não tinha nada a ver com a Iugoslávia, com a Sérvia, nem com Kosovo. Eu fui mediador por 4 anos no conflito de Kosovo. Sei muito bem o que estava acontecendo. A OTAN não tem nada a ver com a Ucrânia. Nada. Assim como não tinha nada a ver com a Líbia ou qualquer outro lugar. Está fora da área, mas também está fora da lei, fora das operações previstas em tratados. Agora, os europeus aceitaram isso, porque os americanos quiseram assim. E o que torna a situação mais perigosa hoje é que a Europa está totalmente submissa, incapaz de se distanciar de um Estados Unidos cada vez mais violento, imprevisível, perigoso, militarista, meio fascista, proto-fascista, o que não era o caso naquela época. Então, há muitos motivos para eu dizer que hoje é mais perigoso estar na Europa. Mas eu também apressaria em dizer, havia um fator naquela época que existe hoje, mas que não existia antes: o rápido declínio, a decadência e a queda final do Império Americano. Ninguém falava sobre o Império Americano cair nos anos 60 e 70. Quase ninguém. Éramos poucos os que diziam que ele cairia, porque todos os impérios caem. Mas isso era, digamos, uma afirmação meio grosseira. Só que agora o fato é que o mundo ocidental está ficando cada vez mais desesperado, porque os Estados Unidos estão perdendo praticamente tudo o que já tiveram, e o resto do mundo está virando as costas para eles. E isso torna tudo muito, muito significativo, e também muito trágico, porque a Europa não conseguiu representar, digamos, um outro tipo de Ocidente, com o qual o resto do mundo pudesse realmente trabalhar. Mas essa submissão, esse jeito totalmente a gente faz e diz o que mandam dizer, é só ouvir a voz do mestre em Washington. Sinceramente, podiam muito bem fechar os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa na Europa. Faz 20 anos que eles não têm um pensamento realmente independente. Eu digo isso porque participei da Comissão de Segurança e Desarmamento do governo dinamarquês durante toda a década de 80 e sei bem o tipo de capacidade intelectual que existia nas decisões da Dinamarca, um país que era chamado de nação da nota de rodapé, que tinha decidido não ter bases americanas, não armazenar armas estrangeiras e não participar do grupo de planejamento nuclear da OTAN. A gente era especial na Escandinávia. E agora nem preciso te dizer, estamos totalmente militarizados, com 43 bases americanas na região e com Finlândia e Suécia fazendo parte da OTAN. Sabe, tudo isso vai desmoronar, porque são decisões que não vão durar.
A própria OTAN também está se desfazendo. Então sim, o momento é mais perigoso, mas esse período de perigo vai ser curto. E se a gente sobreviver a isso, se você, eu e o resto do mundo virmos um mundo sem o Império dos Estados Unidos e sem a OTAN, vai ser um mundo fantástico. Pensa no tipo de mundo que a gente pode ter quando esses dois fatores desaparecerem. Eu não estou falando dos Estados Unidos como país. Nunca quis dizer algo anti-americano. Estou falando do Império. Nenhum império durou para sempre. E esse está caindo. Vai ser o último da história humana. Os chineses não são tão ingênuos assim. Jan, há quem diga que qualquer país que abriga bases militares dos Estados Unidos não é realmente soberano. Você acha que esse argumento faz sentido? Você concorda com isso? Com certeza. Com certeza. Eu fui assessor tanto do governo dinamarquês quanto do governo sueco, já que sou cidadão da Dinamarca e vivi a maior parte da minha vida na Suécia. Trabalhei com o governo, com os ministérios das Relações Exteriores. Nos anos 80, quando eu era diretor do Instituto de Pesquisa para a Paz da Universidade de Lund, que foi fechado em 89, por decisão acima de mim, a gente fez muitos estudos sobre segurança comum, sobre o que é a filosofia da dissuasão, sobre... enfim. E fomos financiados pelo Ministério das Relações Exteriores para escrever livros. Eu disse livros, não 2 páginas, livros mesmo, trabalhos que depois foram publicados como livros. Eu ia até Estocolmo e passava 8 horas com membros da equipe do Ministério das Relações Exteriores, revisando tudo o que tínhamos escrito. Eles marcavam com linhas vermelhas e perguntavam como isso se relaciona com o que você disse 20 páginas antes. Sabe, aquilo era um verdadeiro exercício intelectual. E é por isso que eu disse que a situação na Europa é perigosa. Porque hoje não há mais ninguém com segurança, com paz de espírito e com uma visão intelectual de política externa. Quem ainda tem isso, não entra na política. Desculpe, é uma afirmação muito arrogante, eu sei. Mas eu posso comparar o que tínhamos nos anos 60, 70, 80 e até em parte dos anos 90 com o que temos hoje. É constrangedor ouvir o primeiro-ministro ou ministro das Relações Exteriores da Suécia falando sobre assuntos internacionais. Mas Olof Palme sabia fazer isso. Bruno Kreisky sabia fazer isso. Willy Brandt entendia o que era a Ostpolitik e como manter uma porta aberta, primeiro como prefeito de Berlim e depois como chanceler da Alemanha. Hoje é totalmente diferente. Estamos numa situação que eu chamo de cassistocracia. E cassistocracia significa um governo formado pelos menos capazes e pelos piores. Sinto muito, mas sim que eu vejo, numa perspectiva comparativa. Nos últimos 4 ou 5 anos, parece que a Europa vem se tornando aos poucos mais militarizada e dividida. E como a gente comentou antes de entrar no ar, também está economicamente frágil. Do ponto de vista econômico, a Europa está se deteriorando. O que você acha dessa rápida militarização que está acontecendo em todo o continente justamente no momento de deterioração econômica, especialmente na Alemanha, na Polônia e, claro, nos países bálticos? Olha, eu costumava dizer para as pessoas que não sabem disso, não existe, em lugar nenhum do mundo, pelo que eu saiba, um único estudo que prove que investimento militar traz mais desenvolvimento, empregos, investimento, comércio, produção de bens ou consumo. É uma mentira completa dizer que investir na indústria militar tem grandes efeitos sobre toda a sociedade. E que a gente pode impulsionar a economia da Europa reservando 5% do produto nacional bruto para a produção de armas com fins de defesa. Se o que você quer agora é melhorar a economia europeia, o que precisa fazer é desarmar. E começar a conversar com os adversários que você acha que tem, o que eu discordo. Seja a Rússia, a China ou qualquer outro que você aponte hoje ou amanhã. Eu tenho 75 anos. E há 75 anos eu ouço que os russos estão chegando.
E sabe, eu costumo brincar dizendo que não dá para confiar nesses russos incômodos, porque em 75 anos eles nunca chegaram. É como o Netanyahu dizendo, desde o começo dos anos 90, ou seja, faz uns 35 anos, que o Irã vai ter armas nucleares. Ora, um idiota que faz tantas previsões erradas, repetidamente, e nunca muda de opinião, não pode ser alguém a ser seguido. O mesmo vale para aquelas pessoas do complexo militar, industrial, midiático e acadêmico na Europa, que agora estão destruindo a economia europeia. Então, eu acho que é uma perspectiva muito sombria para a Europa. I think it's very dark perspective for Europe. You have the energy. Você tem a energia barata, que nós recusamos, porque os americanos fizeram uma guerra econômica contra a Europa ao destruir o Nord Stream. E eu não tenho dúvida de que foram eles. Não posso provar, mas qualquer outra teoria é pior. E há políticos americanos de alto nível, incluindo Joe Biden na época, a senhora Nuland e outros, que disseram, nós vamos fazer isso. Agora o resto é gente na mídia dizendo, você não pode afirmar que foi a América que fez isso. Claro que foi a América. Talvez com a ajuda da Noruega, segundo algumas teorias do Ola Tunande, que aliás é um pesquisador muito qualificado. Então estamos numa situação em que se investe enormemente sobre uma base econômica cada vez mais fraca, enquanto a China e outros países crescem de forma impressionante e nos ultrapassam ponto a ponto em pesquisa, educação, novos produtos, carros da BYD e por aí vai. New products, BYD cars, etc. I mean, build your dream, right? There's not going to be a... Quer dizer, construa o seu sonho, certo? No futuro, não vai existir um sonho na Volkswagen na Alemanha. Eu imagino que no futuro, os chineses é que vão estar fabricando Volkswagens na Alemanha, porque a gente ficou muito para trás. E a von der Leyen não entende nada desses mecanismos. Ela foi ministra da Defesa e é uma pessoa que claramente não consegue pensar de forma independente de Washington. E isso nos leva a uma catástrofe. Lamento dizer isso. A gente poderia ter uma Europa maravilhosa. Poderíamos ter uma Europa realmente boa, cooperando, não necessariamente amando, mas cooperando com a Rússia e com a Ucrânia. Poderíamos resolver a questão da Ucrânia, que não é um conflito da Ucrânia, e sim um conflito entre a OTAN e a Rússia, que acaba gerando a violência na Ucrânia. That leads to the violence in Ukraine. We could solve that long ago. Na minha opinião, a gente poderia ter resolvido isso há muito tempo. Mas todo mundo fica obcecado em discutir armas, o que acontece no campo de batalha, se vai ter cessar-fogo e tudo mais. E no fim das contas, ninguém fala de paz, de resolver o conflito, de mediação. Se você me perguntar, lá em 2016 ou 2017, só 2 pessoas disseram que as Nações Unidas deveriam entrar na Ucrânia, no Donbass. Uma delas foi Vladimir Putin, e a outra fui eu, Jan Oberg. Agora, imagina o que 300 mil soldados da ONU poderiam ter feito na Ucrânia naquela época para buscar uma solução negociada, tirar as armas das 2 partes e sentar para conversar. Sabe onde eles fizeram isso? Fizeram nas regiões da Krajina, na Croácia. Eu estive por lá muitas vezes. Fiz parte dos meus estudos na Iugoslávia. Estive naquela região umas 100 vezes. Fiz mediação junto com meus colegas, 5 ou 6 pessoas, em vários lugares, como a Krajina. Trabalhei em 4 ou 5 missões da ONU. Se tivéssemos feito na Ucrânia o que fizemos na Croácia, poderíamos ter resolvido isso há muito tempo e estar vivendo em paz uns com os outros, na minha opinião. Mas não era isso que o Ocidente queria. O Ocidente queria derrotar a Rússia por meio dessa guerra imoral, deixando que os jovens ucranianos pagassem o preço. É uma Europa nojenta e imoral, essa que a gente tem hoje. Antes, havia líderes morais, como Willy Brandt e Charles de Gaulle, entre outros. Não estou dizendo que eu concordava com eles, mas Olof Palme era uma pessoa profundamente moral, especialmente quando falava sobre antinuclearismo, desarmamento e segurança comum entre os países. A fórmula era simples. Eu não posso estar seguro, nem me sentir seguro, se o outro lado está inseguro comigo. Só podemos ter segurança comum. O que construímos agora é uma OTAN provocadora e uma filosofia de dissuasão completamente ultrapassada. Na verdade, sempre foi, dizendo: queremos ter armas com as quais podemos matar vocês, mas não temos intenção de fazer isso.
Sabe, é por isso que existe armamento espalhado pelo mundo todo. Porque de leste a oeste, de norte a sul, todo mundo fala em dissuasão, mas ninguém nunca estudou de verdade o que essa palavra significa. Para colocar de forma simples, dissuasão quer dizer que eu aponto uma pistola para sua cabeça e digo, então, Lena, vamos conversar? É assim que a segurança é construída hoje em dia. E isso, sinceramente, é uma catástrofe civilizacional, porque ninguém pensa diferente. Nem na China, nem nos Estados Unidos, nem na África, nem na Escandinávia. Todos acham que dissuasão, armas de longo alcance, armas nucleares, mísseis intercontinentais e tudo isso são o caminho para a paz. Me desculpe, talvez eu seja o único, mas acho essa teoria uma estupidez. Se ela funcionasse, já teríamos paz há muito tempo. If it worked, we would have peace long ago. O que me choca é essa normalização global da violência. Porque quando a gente olha, de Gaza à Ucrânia, passando por Teherã, parece que o público está se acostumando a ver essas imagens horríveis. Claro, ninguém consegue esquecer aquelas cenas que vimos vindo de Gaza. E parece que essa ideia de que a violência acontece em algum lugar foi normalizada, mesmo quando essa violência é praticada pelos nossos próprios governos. Mas aí parece que existe uma linha muito tênue entre essa violência que acontece a milhares de quilômetros de distância e aquela que acontece aqui, dentro de casa, quando ela começa de fato a afetar as pessoas, justamente aquelas que antes escolhiam ignorar. Fala pra gente sobre essa normalização da violência e da guerra. Olha, eu realmente não sei como isso se tornou possível. Um dos motivos é que tudo que você e eu chamaríamos de ética, e deixa eu te agradecer por levantar essa questão. Acho que você é a primeira pessoa que já me fez essa pergunta em um vídeo. Se a gente começa falando de ética, a ética simplesmente não tem mais papel nenhum na política. Sabe, você pode bombardear o Irã e os países ocidentais nem se importam, se afastam do bombardeio ao Irã, mas vão acusar o Irã por responder contra bases dos Estados Unidos. Pode estar acontecendo um genocídio, pode estar acontecendo intervencionismo. Você pode zombar das Nações Unidas, cuja carta é o documento mais gandhiano e mais importante que os governos já assinaram. Pode anotar isso. A gente não pode abrir mão desse tipo de instituição. A ética da não violência está presente na Carta da ONU. E a ONU, como organização, foi completamente deixada de lado, desde pelo menos a Bósnia, se não antes disso. Enfim, resumindo, quando existe uma cultura militarista, coisa que não tínhamos na Primeira Guerra Fria, esse tipo de comportamento passa a ser aceitável. A criminalidade passa a ser aceitável. A violação do direito internacional passa a ser aceitável. As violações contra a ONU passam a ser aceitáveis. A política arrogante passa a ser aceitável. E se apresentar como se fosse Jesus também passa a ser aceitável. Porque vocês acham que tem Deus do lado de vocês e por isso podem fazer o que quiserem fora do seu país excepcionalista, os Estados Unidos e Israel, que eu chamo de Estados Unidos. E é por isso que isso é possível. A normalização tem a ver com outra coisa. O mundo ocidental perdeu a filosofia, perdeu as humanidades, perdeu as universidades, perdeu tudo que não cabe dentro de um mercado. As nossas universidades viraram lugares onde você estuda apenas para se colocar no mercado. Mas quem se importa com o mercado? Você vende o seu trabalho e o seu conhecimento, se é que ainda tem algum. O conhecimento hoje é menor do que jamais foi, nesses 50 anos em que eu tenho trabalhado com produção de conhecimento e sido professor em várias partes do mundo. Então, se você tira isso, e tudo passa a ser tecnologia, ciência natural, a ideia é, vamos fazer o que conseguimos fazer. Onde a ética serve para decidir que a gente pode fazer, mas por razões morais, escolhe não fazer.
Isso significa liberar geral para atividades imorais, contraproducentes e até autodestrutivas. Porque, veja, o militarismo acaba destruindo a si mesmo. É só perguntar para o Gandhi. O Gandhi dizia, se você usa uma arma, você mata ou fere outra pessoa, mas também fere a sua própria alma. Porque todo mundo que faz algo ruim, em algum nível, sabe que está fazendo algo errado. Eu tenho um sonho, não para citar Martin Luther King, mas eu tenho um sonho. Martin Luther King, but I have a dream. I have this dream to put Western leaders. Eu tenho esse sonho de colocar os líderes do Ocidente num avião e levá-los de uma zona de guerra para outra, não só hotéis, capitais, levá-los mesmo para dentro de uma zona de guerra, onde eles corram o risco de levar tiro e morrer. Tudo bem usar colete à prova de balas, tudo bem. E levá-los de um lugar onde pessoas estão morrendo e sendo mortas para outro por mais ou menos um mês. E depois trazê-los de volta, os que sobreviverem. A minha intuição é que alguns deles parariam de fazer o que fazem hoje. Mas para muita gente nas elites, a guerra é um jogo. A gente tem jogos de guerra, sabe? É o tipo de coisa que acontece lá longe. Acontece numa tela. Mas eu trabalhei em 20, 30 áreas de conflito, zonas de guerra, ao longo da minha vida. Eu não fui só um acadêmico. Eu já fiz mediação, já analisei conflitos, já conversei com muita gente, vi pessoas sendo mortas, vi pessoas enlouquecendo porque saíram e mataram, especialmente na Iugoslávia. E eu sei que existe algo de bom na maioria dos seres humanos. Se fosse possível dar às pessoas a experiência de ver qual é a consequência final das políticas que elas defendem, eu acho que pelo menos algumas delas, digamos, metade, seriam humanas o bastante para dizer eu não posso continuar fazendo isso. Seria um pouco como no filme O Grande Ditador, do Chaplin, sabe? Quando ele se levanta e diz, eu não vou ser um ditador, eu não vou ser um militarista. Eu não vou ser um belicista. Eu não vou matar pessoas no futuro. Mas a gente precisa de uma grande discussão sobre ética política. Eu não sei quem poderia começar isso. Não vejo nenhum país que seja realmente bom nisso, que tenha essa capacidade. Mas você está levantando uma questão extremamente importante. O que aconteceu com a ética? Porque a ética também mostra o que é certo e o que é errado fazer com corpos humanos, com crianças, não só com crianças, mas especialmente com elas, e com homens e mulheres. Como é possível continuar devastando um país atrás do outro? Eu vi a destruição na Síria. Eu estive em Alepo, em dezembro de 2016, quando a cidade foi libertada do Al-Nusra, depois de 4 anos e meio de ocupação. Como é que alguém consegue continuar destruindo um lugar com uma história e uma cultura tão incríveis? Aquele era o ponto final da antiga Rota da Seda, Alepo, o leste de Alepo. E agora estão destruindo cultura e civilização, e também o Palácio Golestan, no Irã. E parece que isso não causa indignação. Ninguém parece se perguntar, o que diabos está acontecendo? Isso não é guerra. Isso é uma falta bestial de civilização. Você não bombardeia locais que são patrimônio da Unesco. E não me venha dizer que é por acidente, porque cerca de 60 lugares ou algo assim no Irã foram bombardeados desse jeito. Então é uma guerra contra a civilização e a cultura. E isso acontece porque os iranianos têm muito mais cultura e civilização do que qualquer um nos Estados Unidos e na Europa. A guerra virou um negócio lucrativo, e eu acho que esse é, provavelmente, um dos motivos pelos quais o lobby que sustenta certas políticas continua firme e tem sido tão bem-sucedido. Na sua opinião, quanto da instabilidade global de hoje é impulsionada por interesses econômicos ligados diretamente ao complexo militar industrial, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa? Deixa eu dizer uma coisa. Eu criei o termo MIMAC, que é uma extensão do antigo complexo militar industrial do Eisenhower, que você mencionou. E eu incluo aí o complexo militar industrial midiático acadêmico, porque a academia virou uma espécie de sacerdócio. São eles que interpretam o que é certo fazer. Estão todos nesses institutos financiados pelo Estado, incluindo o CIPRI,
em Estocolmo, que já não faz mais nada realmente voltado para a paz, mas virou um instituto de segurança, financiado pelo Estado, e por isso não é uma pesquisa livre. Não pode dizer nem fazer nada que vá contra as políticas dos governos que o sustentam. A gente tem pouquíssima pesquisa livre sobrando. A pessoa com quem você está falando agora é um exemplo de pesquisa independente, porque a gente é financiado só por pessoas. Não temos apoio de governo nem de empresas, e não vamos ter, nunca. E este ano, completamos 40 anos. Então, dá para fazer as coisas de outro jeito. Mas não há dúvida de que a economia é uma força motriz bem importante para quem produz armas. E existe esse vai e vem, né? Alguém era ministro, trabalhava no Pentágono, e depois vira diretor de uma empresa militar. E tem também a mídia. Eu estou na França agora, e o jornal Le Figaro pertence ao maior fabricante de aviões militares do país, a Dassault. Aí eu te pergunto, isso é uma mídia livre? Você acha que as rádios e TVs americanas, financiadas por anúncios e por empresas militares, davam espaço para pessoas como Kucinich, lá atrás, participarem desses programas? Claro que não. Eu sei exatamente como a censura funciona. A gente poderia fazer outro programa só sobre a censura que eu mesmo já vivi. Então, eu me recuso a acreditar que exista um único fator que explique algo tão complexo quanto o militarismo ocidental de hoje. É econômico, sim, mas também é uma forma de pensar. É como um movimento perpétuo. Você tem a destruição do capital, a destruição de países que depois precisam ser reconstruídos, e a destruição de armas que também precisam ser refeitas. E aí você inventa um inimigo. É isso que os intelectuais, entre outros, fazem. Eles inventam ou apoiam ideias sobre quem representa uma ameaça. Por exemplo, um instituto de política externa de algum país da Europa pode dizer: "Ah, sim, concordamos que a Rússia é uma grande ameaça." No momento em que eu ouço isso, já sei que é propaganda, porque não há nenhum argumento por trás. Hoje em dia, basta dizer 5% do produto nacional bruto, não importa se existe uma ameaça real ou não. É como se eu e você disséssemos, nas nossas famílias, que vamos reservar 5% da renda mensal para remédios, mesmo que ninguém esteja doente, nem pareça doente, nem tenha chance de ficar doente. Então, tudo virou uma fórmula econômica. É a economização, ou a transformação em mercadoria, do setor militar. O argumento é que a gente precisa talvez de 5, talvez 6, talvez 3. E eu te digo, Lena, talvez isso te surpreenda, mas não existe outra pessoa além de mim que tenha escrito artigos criticando essa própria forma de medição. Estabelecer 5%, se a gente fizesse isso, quero dizer, nunca fizemos isso para a saúde, nunca fizemos para a cultura, nunca fizemos para a infraestrutura, nunca fizemos para nada, nem para investimentos, nem para pesquisa, nem para educação. O que isso significa é que você não precisa fazer uma análise de ameaças. Sabe o que era uma análise de ameaças antigamente, há 20 ou 30 anos? Era quando um grupo de intelectuais, políticos e diplomatas se reunia para discutir o que poderia ameaçar o nosso país num horizonte de 10 ou 20 anos, tanto do ponto de vista militar quanto civil. E aí você traria, sabe, alguns cenários do que poderia acontecer no mundo. Se as coisas vão bem, se não vão tão bem, e por aí vai. E se não forem tão bem, a gente vai ter que planejar para lidar com aquelas ameaças intermediárias que sejam grandes o bastante para importar, mas ainda dentro das nossas condições econômicas. Depois disso, haveria um relatório de um comitê público que seria discutido pelas pessoas e pelo governo, 200, 300 páginas. E então se decidiria quanto reservar para o orçamento de defesa do país. Bem, isso é verdade. É exigente demais intelectualmente. E por isso, basta ligar para Washington e ouvir a voz do mestre. 5% é tudo que você precisa. E aí você inventa o resto. É isso que a maioria das pessoas não entende. As ameaças são inventadas depois, quando você decide quanto quer pagar por elas.
5% e pronto, a gente inventa. Se a Rússia desaparecesse amanhã e caísse no oceano, levaria 2 semanas para encontrar em outro país que fosse a nova ameaça. Ou diriam, a China é uma ameaça muito maior do que a gente imaginava. Ou sei lá, o Nepal. Tô brincando. Mas isso já não tem mais nada a ver com o intelectualismo. E é por isso que tem acadêmicos envolvidos nisso. A mídia repete tudo isso sem nunca fazer uma pergunta. Deixa eu te dar um exemplo perverso disso. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, quando foi à sinagoga em Copenhague para lembrar o ataque de 7 de outubro do Hamas contra Israel, disse a um jornalista, abre aspas, e se a gente não ficar atento, corremos o risco de o Hamas vir e tomar a Dinamarca. Fecha aspas. E o jornalista não fez nenhuma pergunta. Sabe, já não existe mais jornalismo nessa área. E também não existe mais pesquisa pela paz. Pesquisa pela paz era algo típico dos países escandinavos. E é por isso que eu estou falando disso. Porque eu disse que a academia faz parte do sistema militar, do complexo MIMAC de que eu falo. A gente não tem mais isso. Antes existiam pesquisas sobre paz em 10, 12 universidades na Escandinávia. Agora todas foram incorporadas às áreas de relações internacionais, ou segurança militar, como o CIPRI, como o Instituto Universitário. Era uma tradição forte, com Elise e Kenneth Boulding, nos Estados Unidos, nos anos 60. Tínhamos 2 ramificações da Sociedade Acadêmica pela Paz. Existiam 800 programas no mundo todo, onde se ensinava paz, não violência, resolução de conflitos, reconciliação, perdão. Eu mesmo fui professor de estudos da paz em vários países. Hoje acabou, Lena. Ninguém mais estuda isso. Acho que foi o Trump que assumiu o Instituto da Paz dos Estados Unidos e deu outro nome para ele. É aí que a gente chegou. Foi trumpificado. That's where we are. It's been trumpified. I used to say peace research has been disappeared. Eu costumava dizer que a pesquisa pela paz tinha simplesmente desaparecido. E é isso mesmo que aconteceu. Mas eu me recuso a aceitar. Já estou velho demais para começar algo novo, e nunca faria outra coisa na minha vida. Então eu me considero um especialista em estudos sobre paz e futuro, muito influenciado por Gandhi e pelos meus colegas ao longo de mais de 50 anos, que me ensinaram muito. Entre eles, eu sempre cito Johan Galton. Resumindo, tudo o que poderia ter feito parte de uma alternativa ao MIMAC neste momento desapareceu. Mas isso não vai durar para sempre. Eu sou totalmente otimista em relação ao que vem depois, digamos, daqui a 5, 7 anos. Se a gente conseguir atravessar esses próximos 5 ou 7 anos, vamos ter um mundo fantástico. A paz vai voltar a ser algo bonito. E não teremos mais um prêmio Nobel da Paz corrompido. Jan, eu também queria te perguntar sobre a visão de mundo, a visão ocidental em contraste com a oriental, porque a gente vê agora que a China está se tornando não só um parceiro confiável no comércio e nos investimentos globais, mas também está ajudando países a reconstruírem laços. Por exemplo, ela intermediou um acordo de paz ou algum tipo de reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita há alguns anos, e isso foi um feito importante. Sim, um feito realmente importante. Então, a China está se afirmando como uma potência global e também se envolvendo em iniciativas de construção da paz, enquanto o presidente Trump bombardeou 7 países nos últimos 12 meses. Fala pra gente sobre a diferença entre as visões de mundo dos Estados Unidos e da China e sobre as formas como cada um deles encara a paz, a tolerância e a convivência. Olha, a China vem de uma história em que foi vítima do imperialismo e do intervencionismo ocidental e japonês. Além disso, o país passou por muita turbulência interna, e isso faz com que eles sejam muito melhores em mediação e em enxergar as coisas por mais de um ponto de vista. Isso tem um pouco a ver com o que é ser chinês, tem um pouco a ver com o confucionismo, tem muito a ver com o budismo e o taoísmo. E também tem a ver com o fato de que a sociedade chinesa de hoje é, na minha opinião, de longe, o país mais interessante e historicamente único, porque em 30, 40 anos se desenvolveu de um jeito que nenhum outro país ou povo conseguiu.
Eu estive na China pela primeira vez em 83 e posso te dizer como o país era pobre e sujo naquela época. Mas eu também senti que havia uma energia naquela sociedade, algo que faria o país crescer. E resumindo, foi exatamente o que aconteceu. Agora, sobre a política de moderação, quando se trata de tentar olhar todos os lados de um conflito, se você reparar, as iniciativas de paz que os chineses propõem são iniciativas de estrutura, de enquadramento. Quando a gente lê, pode até parecer algo meio vago, tipo, e daí não tem nada de concreto. Não diz como as pessoas devem conviver no futuro. Pois é, exatamente. É isso mesmo. É assim que se faz quando você é um pesquisador da paz. That's what you do when you are a peace researcher. You say what are the framework within which Você pergunta, quais são as estruturas dentro das quais a gente pode tentar fazer os partidos discutirem o que é o mecanismo essencial de resolução de conflitos? Não é o passado. Não é o presente. É dar às pessoas ideias sobre como o mundo, ou a vida delas, poderia ser melhor no futuro se elas fizessem algo diferente, em vez de continuarem brigando entre si. Deixa eu te dar um exemplo. Não que eu seja mais importante que a China, mas só para ilustrar. Se há um conflito em torno de Donbass, dá para dizer o seguinte: vamos transformar Donbass, que tem muitos recursos e é um centro industrial, em uma zona como Shenzhen, na China. Uma zona econômica livre que beneficia a Rússia, a Ucrânia, antes de tudo, e também o resto da Europa. Vamos construir isso como um lugar onde a Ucrânia seja um país neutro, com garantias de todos os lados. E vamos mudar a sede das Nações Unidas para Kiev, porque os Estados Unidos não merecem tê-la, considerando o jeito como se comportam como anfitriões. E em segundo lugar, imagine ter as Nações Unidas lá, em cooperação próxima com a Suíça, onde está a outra metade da organização. Aí talvez a gente começasse a ver algo em que os ucranianos diriam: se a gente pudesse fazer isso. E os russos talvez dissessem: se a gente pudesse chegar a isso. Seria muito melhor do que continuar perdendo mais homens. Mas veja, é por isso que construir a paz é uma ciência. Você precisa entender um pouco sobre como analisar um conflito e descobrir o que está na raiz dele. Como conversar com as pessoas. Como montar uma estrutura de mediação. Mas o resto é uma arte. E essa é a arte de imaginar como as coisas poderiam ser no futuro, de um jeito melhor para todos os lados. Talvez ninguém consiga 100% do que quer, mas cada um ganha algo que permita viver melhor do que continuar como está agora. E sabe, tem uma coisa que não dá para esperar de quem está em guerra, que consiga enxergar essas alternativas. Eles ficam cegos. Nada cega tanto quanto a guerra. Só existe uma ideia. A gente precisa vencer. Os outros são totalmente maus. Nós somos totalmente bons. É uma visão de túnel completa, que não leva a lugar nenhum. E é por isso que é tão importante que pessoas independentes possam entrar e que organizações possam participar em qualquer conflito no mundo. E o que eu acabei de descrever agora é exatamente como os chineses estão pensando sobre isso. Eles têm seus próprios interesses. Não estou dizendo que seja puro idealismo, mas eles não chegam dizendo o que você deve fazer. Eles chegam perguntando: podemos ajudar a criar um espaço para conversas de paz? Você mencionou esse caso, e há também um para os palestinos. Eu estou muito curioso para ver o que saiu da reunião entre a China e o ministro das Relações Exteriores do Irã, que aconteceu há 2 dias. Ainda não vi nada, mas tenho certeza de que há alguma ideia sobre o que pode ser feito. E isso tem a ver com algo de que a gente quase nunca fala, que é a cosmologia, as formas de pensar. O que faz com que nós, no Ocidente, que somos 12% da humanidade, pensemos de forma diferente? Não estou afirmando isso necessariamente, mas como é que pensamos diferente, digamos, das pessoas no Oriente? Sabe, o Johan Galtung costumava dizer que talvez o Ocidente seja um acidente. Não vou entrar nesse ponto, mas a cosmologia social é basicamente um modo de pensar. Os chineses, por exemplo, tendem a ter um pensamento mais do tipo tanto faz e mais eclético, enquanto nós temos um pensamento de
ou é isso, ou é aquilo, com apenas um caminho possível. Isso também tem a ver com as 3 religiões monoteístas do Oriente Médio, que vivem em conflito entre si. Quando se tem um pouco mais dessa abertura, de aceitar mais de um Deus, mais de uma verdade, e um pensamento mais eclético, como o de Gandhi, então as coisas deixam de ser tão preto no branco como costumam ser no mundo ocidental. Se a gente olhar para o desenvolvimento da China nos últimos 40 anos, é um tipo de capitalismo importado, mas transformado. Em parte importado, mas modificado. É também um marxismo importado, mas mudado. Eles acrescentaram o próprio modo de pensar em tudo. E existe uma curiosidade enorme deles sobre o Ocidente, que a gente no Ocidente não retribui com a mesma curiosidade sobre a China. Fico chocado com o fato de tanta gente não se interessar pela China. Inclusive estudiosos que deveriam se interessar, sociólogos que deveriam se perguntar como é que eles conseguiram isso nos últimos 30, 40 anos. Sair da pobreza para uma sociedade super eficiente, moderna, agradável de viver, onde tudo funciona. Quer dizer, só isso já deveria fazer a gente pensar, quando tudo está desmoronando no Ocidente. Como é que eles conseguiram fazer isso? Mas não há interesse nenhum. Existe uma campanha de Guerra Fria, financiada pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado, com mentiras sobre Xinjiang, sobre militarização, sobre genocídio. Eu estive em Xinjiang. Eu vi com meus próprios olhos. Não posso dizer que vi os campos, mas posso afirmar que isso é absurdo, porque a história é muito mais complexa. Mas não existe genocídio em Xinjiang, nem contra todos os muçulmanos na China. É Hong Kong, é o Tibete, é Taiwan. Sabe, se você quer saber a minha opinião, Lena, eu acho que é um bando de tolos, porque os 2 maiores países do mundo não podem deixar de cooperar se a humanidade quiser sobreviver. Você não precisa amar os chineses. Também não precisa ser contra a China. O que você precisa é ter curiosidade sobre a China. E no momento em que a gente faz isso, o mundo melhora. Mas agora o que temos é que todo o resto é visto como inimigo. Só temos políticas de confronto. Só temos ameaças, guerras, tarifas, sanções. Essa é a única mensagem que vem do Ocidente hoje. É muito triste ver isso, porque o Ocidente, no fundo, de verdade, é muito melhor do que o que aparece na política da União Europeia, da OTAN e do Império dos Estados Unidos. Mas isso precisa acabar, e tudo, como eu disse, vai ser muito melhor no dia em que isso terminar. Espero que vocês consigam passar por isso. Também espero que sim. A gente fala muito sobre multipolaridade, e algumas pessoas, claro, é justo dizer que o governo Trump tenta preservar a hegemonia dos Estados Unidos, enquanto o resto do mundo enxerga as vantagens de manter sua soberania, de ter a capacidade de proteger sua soberania econômica e política. A ascensão da multipolaridade está tornando o mundo mais seguro por causa do equilíbrio ou mais perigoso por causa da competição entre centros de poder? Bom, a minha interpretação é que tudo que é preto e branco, dividido em 2 lados, é o mais perigoso. Isso vale para alianças militares contra o inimigo comum. Essa é a configuração mais perigosa. Quando você tem vários tipos de equilíbrio, como sempre tivemos na Escandinávia, a gente chamava isso de equilíbrio nórdico. Cada país nórdico tinha o seu próprio perfil em política externa, segurança, defesa e tudo mais. Mas sempre levávamos uns aos outros em consideração, e assim mantínhamos um equilíbrio. Mesmo com a Finlândia tendo uma relação especial com a Rússia, a Suécia era um país neutro. A Dinamarca era membro pleno da OTAN. A Noruega participava da OTAN de um jeito diferente. E a Islândia não tinha forças armadas, mas também fazia parte da OTAN. A beleza da diversidade e da coordenação é também a beleza da paz. Eu não estou dizendo que não possa existir um vilão que resolva atacar todo mundo. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou falando aqui são de modelos. Um sistema com vários centros que se equilibram e levam uns aos outros em consideração
representa um futuro muito mais pacífico do que o mundo que temos hoje. Hoje, basicamente, existe um império lutando contra todo mundo e perdendo. Perdendo e se destruindo no processo. Essa é a tragédia do Ocidente, mais do que qualquer outra coisa. Então, quando você fala em multipolar, eu entendo, é uma palavra usada, mas não fico muito satisfeito com ela. Porque um polo é algo fixo, sabe? Como uma coluna de templo grego, firme no chão. Eu prefiro falar em nós, alguém já chamou assim uma vez, nodes, pontos de conexão. Acho que teremos um mundo dinâmico, em que os interesses nacionais ainda vão importar, mas os interesses globais serão muito mais importantes. E, de novo, se você me perguntar, Lena, o Estado-nação, o que chamamos de países, poderia desaparecer amanhã. Sempre foi algo artificial, no sentido de que existe apenas uma humanidade. E por que a França deveria agir de um jeito e a Alemanha de outro? Nós somos seres humanos, somos europeus, fazemos parte do mundo. Então, quanto mais conseguirmos fazer além do nível nacional, é por isso que chamamos nossa fundação de transnacional, melhor. Isso quer dizer todas as relações entre pessoas, além dos governos e dos estados. E tudo que é transnacional, sejam empresas, movimentos globais pela paz, cultura, música, o que for. Essas são as coisas mais interessantes. Elas estão abaixo e acima do nível dos governos, não dentro deles. A política governamental é intelectualmente muito entediante, se você quer saber. Eu estou cansado disso. Mas quando eu ouço música, quando viajo para outro país e vejo como as pessoas comem, como pensam, como brincam, como olham para as crianças e para a educação, aí eu penso, poxa, isso é interessante. Agora, todas as armas, todas as coisas que os governos têm, são coisas das quais o mundo poderia muito bem viver sem. Eu não preciso ser um cidadão nascido na Dinamarca ou uma pessoa que vive na Suécia para entender isso. Quer dizer, o que isso significa? É algo ultrapassado. Pertence, sabe, à Paz de Westfália de 1648, se eu lembro direito. Talvez já seja a hora de inventar outra coisa. Uma comunidade global em que a gente seja ajudado pela tecnologia moderna. Você e eu podemos sentar aqui em lados opostos do mundo e conversar um com o outro. Isso, há 20 anos, era impossível. E hoje, de várias formas, a gente pode se conectar. Podemos fazer diplomacia. Podemos reunir 500 pessoas da Rússia, da China e do Ocidente para conversar sobre um mundo melhor. É isso que eu espero ver. Eu não estou nem aí para os governos. Eles são entediantes. Mas acham que são importantes. E são os governos que controlam os exércitos. Não é a ONU, nem as organizações supranacionais. Os governos é que são os culpados quando se fala em militarismo e guerra. Serviço militar obrigatório e tudo mais, sabe? Desperdiçar pelo bem de um mundo melhor. Cada momento é desperdiçado por um mundo melhor com esse tipo de pensamento. Então a China, sendo um tipo diferente de governo, eu acho que é muito encorajador. Um desenvolvimento fantástico para 1,4 bilhão de pessoas. Eu não fico feliz com armas nucleares e com o armamento em geral, mas acho que eles podem encontrar um caminho diferente no futuro também. Talvez sejam os primeiros a simplesmente eliminar algumas armas nucleares e convidar outros a fazer o mesmo. E isso seria um experimento psicológico bem interessante se eles fizerem. Eu também estou trabalhando para introduzir pesquisas sobre a paz na China, porque no momento isso não existe. E eu acho que eles merecem, com as políticas que têm, ter o apoio de intelectuais, de departamentos universitários voltados para a paz. Por exemplo, em Nanjing, onde já existe um pouco disso, mas também em Pequim, em Xangai e em outros lugares, eles têm excelentes institutos de relações internacionais, de segurança e tudo mais. Mas não tem nada voltado para a paz e não violência. Jean, talvez essa seja a última pergunta de hoje. Eu sei que o nosso tempo está acabando. A União Europeia se transformou profundamente. Deixou de ser um projeto de paz para se tornar um ator geopolítico e militar. E a gente tem visto a normalização de uma retórica de guerra entre líderes políticos e veículos de mídia, como você mencionou antes. Isso vem acontecendo em vários contextos, de Gaza a Teherã, de Kiev a Moscou.
Como pesquisador da paz, eu sei que você costuma falar mais em transformação de conflitos do que em vitória militar concreta. Na prática, como é que essa abordagem funciona? Desculpa, você pode repetir isso? What would that approach? Sim, como é que essa abordagem funciona na prática? Oh, it would be something like the following. Seria algo mais ou menos assim. Tô só jogando uma ideia de cabeça, não é uma lista em ordem, tipo 1, 2, 3, 4. Educação para a paz nas escolas, tanto quanto educação sobre história e violência nos livros de história. Isso significaria ter academias da paz, não só academias de defesa e militares. Seriam conselheiros para cada líder. Não sou contra conselheiros militares, tá? Mas também conselheiros jurídicos, políticos, diplomáticos e conselheiros de paz, especialistas em resolução de conflitos. Isso significaria transformar a União Europeia num lugar que funcionasse como uma mini-organização das Nações Unidas. You have a mini United Nations. When we have problems, we feel we have problems with Quando a gente tem problemas, seja entre nós, com a Rússia ou com quem quer que seja, a gente se senta e conversa num fórum que lembra as Nações Unidas. É um tipo de espaço para dizer vamos entender o conflito antes que vire violência. Sabe, é como quando você pega um resfriado. Se você ignora, acaba ficando bem doente. Mas se você tem sistemas de alerta precoce, se acompanha o que as pessoas estão dizendo, o que os governos de repente começam a dizer, quem está tomando iniciativa sobre certos assuntos, então dá para agir logo no começo. Dá para dizer, ei, podemos conversar sobre o que vocês estão fazendo agora, como membros da União Europeia, porque a gente precisa discutir isso em nome de toda a União. We need to talk about this on behalf of the whole Union. Because the Lisbon Porque o Tratado de Lisboa, que é a base da União Europeia, diz que o seu objetivo mais importante é a paz, paz dentro da União Europeia e paz no resto do mundo. E eles usam aquela formulação clássica indiana de unidade na diversidade para descrever a União Europeia. Agora, você tem toda a razão ao dizer que a tragédia de tudo isso é que eles já não são mais uma organização voltada para a paz, se é que algum dia foram. Mas eu acho que seria possível criar mecanismos, estruturas, programas de educação e sistemas de alerta precoce que tornariam... E esse é o ponto. As armas militares, as doutrinas militares, as ameaças e as armas nucleares simplesmente desnecessárias. E você pode perguntar, como isso aconteceria? Eu te digo, Lena, uma forma de fazer isso acontecer seria se todos tivessem apenas armas defensivas. Ou seja, a gente não pode ameaçar você no seu território. Mas, se você vier para o meu território, eu posso reagir de duas formas. Posso te atacar com meios militares. E eu tenho uma sociedade muito forte e resiliente. Eu consigo sustentar uma crise. Se você me cortar do comércio ou me aplicar sanções, eu consigo sobreviver. Eu tenho defesa civil e também defesa não violenta. Eu nunca vou cooperar com o ocupante. Veja, ela muda completamente o foco. Sai da dissuasão ofensiva e vai para a dissuasão defensiva. Mistura, mas separa no tempo e no espaço, a defesa militar e a civil. Seria uma defesa multipolar, uma defesa múltipla, não só com armas. Pensa bem, a distorção da nossa cultura atual é que quando alguém fala em defesa ou segurança, as pessoas automaticamente pensam em armas. A primeira coisa em que eles pensam é em armas. Com licença, mas para ser claro, a primeira coisa para qualquer ser humano é não tomar um remédio ou se tornar dependente de drogas. Essa sociedade ocidental em crise, tão perversa nesse momento, transformou as armas numa espécie de droga da qual não consegue mais viver sem. Sempre precisa de um pouco mais. E isso até funciona por 1 ou 2 anos, mas depois acontece alguma coisa que faz com que a gente precise de mais dessa droga. É disso que a gente precisa se afastar. E não haveria isso. Não haveria uma corrida armamentista se todos tivessem uma defesa realmente defensiva. Deixa eu te dar uma imagem. O Ocidente de hoje é como uma rua onde todo mundo tem uma metralhadora. Uma rua onde, sabe, as pessoas ficam em cima dos telhados e podem atirar em quem passa.
Agora imagina uma cidade onde as ruas estão cheias de gente que sabe jiu-jitsu, que não ameaça ninguém, mas é capaz de derrubar quem tentar atacar. Essas coisas. Eu não estou dizendo que tenho as soluções. Só tenho pensado um pouco sobre isso, e acho que são temas que a gente devia discutir. Mas a gente não tem esse tipo de discussão, porque vivemos numa cultura militarista, onde pessoas como eu são censuradas. Eu não tenho nenhum tipo de relação, e nunca sou chamado pela grande mídia no Ocidente. E se um dia me ligassem e dissessem, Jan, o que você quer dizer com isso? E eu tiro meia hora do meu tempo para explicar por que eu acho que a entrada da Suécia na OTAN é uma ideia estúpida. Por exemplo, uma emissora de televisão sueca me perguntou sobre isso. Aí eles dizem, queremos fazer uma entrevista com você na quinta-feira. Amanhã a gente entra em contato. Depois vão falar com o editor. E o editor diz, não vamos fazer essa entrevista. Eu sei que isso acontece umas 2 ou 3 vezes por mês. Enquanto isso, eu consigo trabalhar bastante com a mídia de outros países. Hoje em dia, eu colaboro principalmente com 10 grandes veículos chineses. Eles adoram discutir sobre paz, e isso me dá esperança. Se a China se interessa pela paz, há esperança. Já não há esperança se os Estados Unidos só se interessam pela guerra. Com certeza, concordo totalmente com você. Jan, muito obrigado por participar, foi uma conversa fascinante e eu quero incentivar quem está assistindo a acompanhar o trabalho da Jan no Substack e em outras plataformas. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo aqui embaixo. Jan, foi um prazer enorme. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelas suas perguntas maravilhosas, únicas e tão boas que me fizeram falar. É isso.